Bom dia, turma. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação, mais especificamente utilizando os hidrociclones. Bom, pessoal, a gente sabe, eu comentei com vocês nas aulas anteriores, a determinação e a definição do tamanho de partícula é de grande importância no processamento mineral, uma vez que vários dos métodos de concentração respondem a um tamanho específico. Então, a todo momento, a gente está controlando esse tamanho de partícula que a gente está gerando. No caso dos britadores, eles geram partículas mais grosseiras, então esse material que eles geram, ele é perfeitamente separável com a utilização de peneiras. Então já mencionei com vocês que é muito comum a gente fechar circuito de britagem utilizando peneiras, para impedir que aquelas partículas de tamanho excessivamente grande cheguem até o moinho, porque o moinho não vai dar conta de processar essas partículas. Mas à medida que a gente vai avançando no sistema de combustão e a gente vai reduzindo o tamanho das partículas, o peneiramento vai ficando cada vez mais ineficiente, até chegar o momento que ele já não consegue mais operar em escala industrial, né, em um fluxo contínuo. Então, a partir daí, a gente deixa de separar o tamanho das partículas por peneiramento e a gente vai começar a separá-las por classificação. Tá? Então, o que diferencia peneiramento da classificação é que no peneiramento a gente vai fazer a separação das partículas em duas frações de tamanhos diferentes a partir da apresentação dessas partículas a um gabarito, em uma tela perfurada, no qual a gente tem tamanhos fixos. E aí as partículas só têm duas possibilidades. Ou elas passam por essa abertura se elas forem menores, ou elas vão ficar retidas se elas forem maiores. No caso da classificação, a gente faz a separação das partículas em diferentes tamanhos em função de suas velocidades de sedimentação em meio fluido. Então, aqui, diferente do que acontece no peneiramento, eu não vou gerar dois produtos, um menor e um maior do que uma abertura. Eu vou gerar dois produtos, no qual um deles contém majoritariamente partículas grosseiras e o outro contém majoritariamente partículas finas. Nada impede do meu produto mais fino ter partículas mais grosseiras do que ter determinado tamanho. É um sistema de probabilidade, né? Então a gente vai depender aqui das velocidades de sedimentação. Temos diversos equipamentos que fazem isso, mas os mais utilizados são os hidrociclones. E é muito comum a gente ver esses equipamentos fechando o circuito com o moinho, já que o moinho ele gera partículas de tamanho mais finos e que as peneiras não dão conta. Então é muito comum a gente classificar o material que sai da moagem em uma bateria de hidrociclones, na qual o produto grosseiro, que aqui a gente chama de underflow, ele vai retornar ao moinho, porque ele ainda não está no tamanho adequado. O overflow ele é rico em partículas mais finas e que já estão no tamanho adequado e aí vão sair do moinho e vão seguir no processo diretamente para a concentração, dependendo muito do fluxograma. Bom, pessoal, então queria comentar com vocês um pouquinho sobre os princípios da sedimentação de partículas finas, porque aqui a gente vai ter fundamentos básicos que vão dar para a gente indícios de como que o nosso equipamento de classificação vai funcionar. Então aqui vamos considerar primeiro o que é uma sedimentação em queda livre. Tá? Se eu tivesse uma partícula imersa no vácuo, ela está sob a ação de uma única força, que é a força da gravidade. Então tem aqui que a força que ela está sujeita é a função da massa da partícula e da gravidade. Em um sistema onde eu só tenho vácuo, essas partículas elas não têm nenhuma resistência e elas vão afundar nesse meio com uma velocidade crescente. Então ela vai aumentar a velocidade indefinidamente. Então aqui ela começa devagar e à medida que o tempo vai passando ela vai sofrendo a ação da força da gravidade e vai aumentando cada vez mais a velocidade. O que acontece quando a partícula está no meio que não seja o vácuo, no ar ou na água? No ar a gente tem menos resistência, mas na água a gente oferece mais resistência ao movimento da partícula. Então o peso da partícula ainda vai agir, no sentido de puxar a partícula para baixo, função aqui da massa e da gravidade, e aí aparecem outras duas forças em direção oposta. A primeira delas é o empuxo, uma vez que eu estou submergindo a partícula em um fluido, o fluido vai responder tendendo a empurrar a partícula de volta para cima, à medida que ela afunda, Então, é a primeira das forças. E a segunda é a força de resistência ao movimento. O fluido tem uma certa resistência, ele não deixa a partícula escoar livremente. Ele está ali para tentar barrar o movimento dela. Então, isso daí também vai acontecer. Então, em uma partícula sedimentando em um fluido, seja ela o ar ou a água, ela está sob a ação dessas três forças. E aí, o que acontece à medida que essa partícula vai afundando? Bom, vamos considerar primeiro o empuxo. Quando uma partícula afunda no líquido, ela vai ocupar o espaço daquele líquido, Então, o líquido responde
empurrando ela de volta para cima. E aí aqui a gente teria que o empuxo, aqui eu estou com uma equaçãozinha, tá? Não vou me aprofundar porque não é o intuito aqui, é só para a gente entender mesmo como funciona. Aqui eu estou considerando uma partícula esférica e a partir do momento que ela está totalmente afundada no líquido, o empuxo dela é máximo, né? Então aqui eu tenho que o empuxo é função da densidade do fluido e do raio da partícula, considerando uma partícula esférica. Quanto maior a minha partícula, maior vai ser o empuxo, tá? Então, a partir do momento que a partícula está totalmente afundada no líquido e começa a afundar, o empuxo vai ser máximo e não vai mais mudar. Já a resistência e o escoamento é a resistência que o fluido oferece, né, devido ao movimento da partícula. A gente pode ter dois tipos de resistência, né, considerando partículas menores do que 50 micrômetros, eu vou ter um escoamento laminar, no qual o fluido se movimenta de forma mais suave sobre a partícula e oferece uma resistência menor. E para partículas mais grosseiras, acima de 5 milímetros, eu teria um escoamento turbulento, no qual o fluido ele sofre uma agitação maior devido à sedimentação dessa partícula mais grosseira. Então aqui a gente tem as duas equações que regem a resistência, né, ao movimento. Elas são diferentes, né, devido a essas características do escoamento ser laminar ou ser turbulento, mas as duas são função da velocidade de sedimentação da partícula. Quanto maior é a velocidade de sedimentação, maior vai ser a resistência ao movimento. Então, à medida que a partícula afunda totalmente no líquido, né, o empuxo seria o máximo, o peso está sempre puxando ela para baixo, e a resistência vai aumentando conforme a velocidade aumenta. Conforme a partícula vai aumentando a velocidade de sedimentação, a resistência ao movimento vai aumentar, até um ponto que essas duas forças que estão direcionadas para cima se equilibram com a força de baixo. Elas vão se anular e a partícula passa então a escoar, a sedimentar com uma velocidade constante, que é o que eu chamo de velocidade terminal. Então aqui, pessoal, a velocidade terminal, então, eu tenho essas duas equações, seguindo a lei de Stokes para partículas mais finas, seguindo um fluxo laminar, e a lei de Newton para partículas mais grosseiras, e aí a gente teria um fluxo turbulento. No caso do hidrociclone, a gente sempre vai trabalhar com partículas finas que garantam com que a lei de Stokes prevaleça. Então a gente não vai usar muito aqui a equação de Newton para isso, tá? A gente vai usar mais a lei de Stokes. E aí, como variáveis, eu tenho a gravidade, que não muda, né, vai ser sempre constante. A viscosidade do meio, ela influencia a velocidade terminal de sedimentação das partículas, considerando que se eu tivesse água e glicerina, uma partícula de hematita. Duas partículas, né? Cada uma delas tem o mesmo tamanho, a mesma densidade, o mesmo formato. Se eu coloco elas para sedimentar em água, elas vão afundar bem mais rápido do que elas afundariam em glicerina. A viscosidade da glicerina é maior do que a da água, né? Então, a gente teria uma velocidade de sedimentação maior para a água, porque ela é inversamente proporcional aqui à viscosidade do fluido. Temos a densidade do fluido, também afeta, a densidade do sólido e o tamanho da partícula. Então, a velocidade de sedimentação, a velocidade terminal, ela é diretamente proporcional ao tamanho da partícula, à densidade do sólido e à densidade do fluido. E é inversamente proporcional à viscosidade. Então, aqui a gente tira duas premissas principais. Se eu tenho uma partícula de hematita maior e uma partícula de hematita menor, de acordo aqui com a equação de Stokes para a velocidade terminal, é diretamente proporcional ao tamanho da partícula. Então, esta partícula aqui vai sedimentar mais rápido do que essa, considerando que as duas tivessem a mesma densidade. Agora, se eu tiver duas partículas do mesmo tamanho, mas de densidades diferentes, não ficou muito do mesmo tamanho aqui, né? Mas de densidades diferentes, de novo, aquela mais densa vai ter maior velocidade de sedimentação. Então, considerando esse sistema, essa partícula afundaria mais rápido do que essa. Isso aqui é principal para a gente entender como que é o sistema de classificação, tá, pessoal? Então, aqui eu mostro para vocês um gráfico que relaciona o tamanho de partícula com a velocidade terminal, aqui em metros por segundo. Então, eu tenho a curva azul representada por partículas de quartzo e a curva rosa representando aqui partículas de hematita. Vamos ver o que acontece à medida que a gente varia o tamanho da partícula. Se eu considerar partículas mais finas, aqui vamos supor de 0,2 milímetros,
A velocidade de sedimentação do quartzo é praticamente metade do que a velocidade de sedimentação da hematita, né? Então, as partículas de hematita presentes nesse sistema vão afundar um pouquinho mais rápido, tá? Mas não tão rápido. Se eu considerar agora 1 milímetro, partículas com 1 milímetro, olha o que acontece com essa diferença na velocidade de sedimentação. A velocidade da hematita ainda vai ser maior do que de quartzo. É de se esperar, porque a hematita é mais densa. Mas olha agora essa diferença de velocidade. Nesse sistema, a partícula de hematitas ela afunda muito mais rápido do que de quartzo. Então, se eu estiver considerando classificação por tamanho, não é interessante que isso daqui aconteça. Por quê? Nesse sistema, eu estou favorecendo a sedimentação de partículas mais densas. E isso me garante com que eu tenha um sistema de concentração. As partículas que vão afundar mais rápido serão preferencialmente aquelas mais densas, em detrimento das partículas de quartzo. Então, a minha separação neste tamanho de partícula é em função da densidade. Agora, em partículas mais finas, essa diferença ela vai ficando cada vez menor. Então, aqui quem manda é a diferença mesmo do tamanho. As partículas mais finas, independente se elas são mais densas ou não, elas vão tender a sedimentar de forma mais lenta. Então, com isso, eu tenho que, quanto maior o meu tamanho de partícula, eu vou favorecer concentração, se eu estiver querendo fazer uma concentração em função da densidade. E já vou adiantar para vocês que a densidade é uma das propriedades diferenciadoras que a gente explora na concentração dos minerais. Então, em um sistema em concentração gravítica, que é como a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver que a concentração a concentração gravítica é favorecida por tamanhos maiores de partícula. A partir do momento que a gente diminui o tamanho de partícula, a concentração gravítica já não responde tão bem, né? Mais um indício para a gente de que a gente precisa ter um tamanho de partícula controlado para o processo de concentração responder de forma eficiente. Já se eu estou num sistema mais fino, com partículas mais finas, eu vou favorecer um sistema de classificação, no qual aqui eu estou realmente tentando separar partículas mais grosseiras das partículas mais finas. Óbvio que as partículas finas e mais densas elas vão tentar ir para o meu produto mais grosseiro. Outra coisa que acontece, pessoal, além da sedimentação em queda livre, no nosso caso, quando a gente está lidando com uma polpa, a gente vai considerar que a gente está em um sistema em queda livre quando a gente tem uma polpa bastante diluída, com menos de 15% de sólidos. A partir do momento que a gente começa a aumentar muito a porcentagem de sólidos, acima de 15%, eu tenho muita partícula sólida no meu sistema. E aí, uma partícula começa a atrapalhar o movimento da outra. Então, isso acaba afetando o movimento de sedimentação das partículas. Então, nesse caso, a velocidade terminal é menor do que considerando um sistema em queda livre. As partículas atrapalham o movimento umas das outras, então elas acabam sedimentando de forma mais lenta. E aí, nesse sistema, a razão de sedimentação aqui é única e exclusivamente dependente das densidades. Então, se eu tenho um sistema em queda impedida, o tamanho da partícula não afeta tanto, mas sim a densidade. As partículas mais densas elas vão tender a sedimentar mais rápido. Então, mais outro indício também de que se eu estou tentando concentrar o meu sistema, eu tenho que trabalhar uma porcentagem de sólidos mais alta para poder garantir uma maior eficiência do processo de sedimentação em função da densidade. Se eu quero classificar o meu material em função de tamanhos, o ideal é que eu trabalhe em uma polpa bastante diluída. Dessa forma, eu vou favorecer a classificação. Para ficar mais fácil da gente enxergar isso, eu mostro aqui para vocês um quadro no qual eu faço uma comparação entre partículas grosseiras e partículas finas, sedimentando em queda livre e em queda retardada. Vamos analisar primeiro aqui o que acontece com relação às partículas grosseiras. Então eu tenho aqui partículas branquinhas, a gente pode considerar que é quartzo, e uma partícula pretinha aqui, a hematita. E aqui eu estou fazendo a diferenciação de queda livre e queda retardada em função aqui da densidade do fluido. Então aqui eu tenho uma polpa, eu tenho um fluido que é menos denso, então ele oferece menos resistência. Aqui eu estou fazendo a sedimentação em um fluido que oferece bem mais resistência, então eu estou tendendo a impedir o movimento da partícula. Então nesse sistema aqui, considerando queda livre para partículas grosseiras, tenho cinco esferas, 5 partículas sedimentando. E aí, olha o que acontece aqui, né?
A partícula 4 de quartzo, ela tem praticamente a mesma velocidade de sedimentação da partícula mais fina de hematita. Então, se eu fizer um corte nessa região, eu vou estar coletando 4 partículas de hematita e uma partícula mais grosseira de quartzo. Então, aqui, nesse sistema, eu estou favorecendo a coleta das partículas mais grosseiras que estão presentes no sistema. Já na queda retardada, se eu faço a separação nessa mesma região, como eu estou favorecendo mais a sedimentação das partículas densas, aquela partícula que antes não era coletada, agora ela foi, a partícula de hematita. Né? Então, nesse caso, eu estou fazendo praticamente uma separação perfeita das partículas em função da densidade e não mais do tamanho. Né? Então, na queda retardada, a gente vai ter preferencialmente concentração em função da densidade. A mesma coisa vai acontecer no caso das esferas mais finas, das partículas mais finas. Só que o efeito é um pouco menos pronunciado por conta do tamanho. Né? Mas aqui, considerando queda livre, eu tenho que uma partícula, a quarta partícula de hematita, ela sedimenta na mesma velocidade com que a segunda partícula mais fina de hematita. Então, se eu faço o corte nessa região, eu vou coletar 3 partículas de hematita e uma de quartzo. Então, eu estou favorecendo aqui a coleta dessa partícula grande aqui, estou favorecendo a coleta das partículas mais grosseiras. Agora, se eu tento coletar na mesma região aqui em uma queda retardada, essa partícula ela já não era coletada antes, agora ela foi. É um indício de que aqui, nesse sistema, a densidade começa a afetar a forma como eu coleto as partículas. Então, eu favoreço a coleta das partículas mais densas. Eu favoreço concentração. Então, via de regra, em queda livre, a gente vai sempre favorecer a classificação e em queda impedida, a gente vai favorecer a concentração. Beleza, pessoal? Então, nos classificadores, a gente vai utilizar essas propriedades, né, de velocidade de sedimentação das partículas para a gente poder tentar fazer a separação em função dos seus tamanhos. Tá? Aqui a gente não tem como a gente lidar com a questão da densidade, né? A gente não consegue mudar essa propriedade das partículas. Então, a gente acaba coletando partículas finas densas num produto que deveria ser grosseiro. E a gente acaba também coletando partículas grosseiras menos densas em um produto que deveria ser majoritariamente fino. A gente tem que lidar com essa situação. Tá? Então, um classificador consiste basicamente em uma coluna de separação. O fluido possui uma velocidade um movimento ascendente, né, com velocidade constante. Então, eu tenho 2 produtos sendo gerados, né, o overflow, que vai sair descarregar na parte de cima do equipamento, o underflow descarrega na parte de baixo. E o fluxo do fluido está aqui tendendo a subir. Então, se eu tenho uma partícula cuja velocidade terminal é menor do que a velocidade de ascensão do fluido, essa partícula vai acabar sendo arrastada para cima. Ela está tentando sedimentar, mas ela não tem velocidade suficiente para poder bater de frente com a velocidade que o fluido está jogando ela para cima. Então ela lentamente vai tender a ser jogada para cima e vai descarregar aqui como um produto fino no overflow. Caso a partícula tenha tamanho ou densidade que garantam que a velocidade terminal seja maior do que a velocidade de ascensão do fluido, então ela vai seguir o caminho do underflow. E aí ela vai sair como uma partícula mais grosseira no produto mais grosseiro. Então, os hidrociclones, eles são equipamentos que utilizam essa questão da sedimentação, só que a gente usa a força centrífuga para poder amplificar essa velocidade de sedimentação. Lembrando que se a gente tem uma sedimentação unicamente dependente da gravidade, a gente teria como fazer essa separação, só que ela demoraria muito tempo. Então, como a gente está sempre lidando com questão de fluxo contínuo em escala industrial, a gente tem que acelerar isso o máximo possível. Então, os hidrociclones eles vão utilizar esse artifício, né, de rotacionar a polpa e fazer uso da velocidade, da aceleração centrífuga para poder intensificar a sedimentação das partículas finas em um meio fluido. Vocês já basicamente conhecem o princípio de funcionamento do hidrociclone, ele é a mesma coisa do cyclosizer. Só que no cyclosizer eu tenho a entrada, eu tenho a parte cilíndrica, a parte cônica e eu tenho um compartimento fechado aqui em cima. Aqui embaixo eu tenho o tubo do overflow que vai ser conectado ao próximo cyclosizer. No caso do cyclosizer, é um hidrociclone virado de cabeça para baixo. E
a parte de baixo ela é fechada porque eu não quero liberar as partículas que ficam presas aqui embaixo. No caso do hidrociclone, é exatamente a mesma coisa. A alimentação ela vai entrar no equipamento seguindo uma linha tangencial, a gente vai ter a rotação dele aqui embaixo e o ápex ele não é fechado, ele é aberto. Então aqui eu vou ter a geração de um fluxo, o underflow, e eu vou ter aqui em cima o fluxo do overflow. Tá? Então, essa é a única diferença. Tá? Aqui, no cyclosizer, o hidrociclone está de cabeça para baixo e o apex é fechado. No caso do hidrociclone, ele está na posição normal, né? O apex está direcionado para baixo e ele é aberto. Eu vou gerar um produto contínuo aqui embaixo. Então, basicamente, quando eu tenho uma população de partículas de diferentes tamanhos presentes na minha polpa, eu injeto ela sob pressão, o fluxo imediatamente já começa a rotacionar aqui dentro, e aí a gente vai ter a geração de uma força centrífuga, que vai tender a jogar as partículas para fora do equipamento. Aquelas que tiverem maior massa vão ganhar essa competição com as partículas mais finas, então a gente tem, num corte horizontal, eu tenho partículas mais finas e que vão aumentando de tamanho à medida que a gente chega na parede do hidrociclone. A partir do momento que elas chegam na parede, elas perdem velocidade e vão caminhando aqui para serem descarregadas no apex, gerando o produto do underflow. Aquelas mais finas, elas são capturadas pelo vórtice central e vão ser descarregadas aqui para cima no produto que é o overflow. Então, o meu overflow ele é composto em sua maior parte pelas partículas mais finas que estão presentes na alimentação e o underflow ele é composto em sua maior parte por partículas mais grosseiras. Então, olha só o que acontece aqui, né, gente? Diferente do que acontece no peneiramento, se uma partícula é mais grosseira do que o tamanho da abertura da peneira, ela não tem chance nenhuma de estar presente na fração mais fina. Isso não acontece no hidrociclone, tá, pessoal? Diferente do que acontece no peneiramento, pessoal, se eu estou interessado em separar essas partículas como partículas mais finas, no peneiramento eu usaria um gabarito que me permitiria essa separação e todas essas outras aqui e essas aqui seriam partículas grosseiras que não estariam nesse produto. No hidrociclone isso não acontece, né? Aqui essas partículas elas podem ter densidade menor do que as outras e mesmo elas sendo um pouco maiores do que o tamanho que eu preciso, que eu estou querendo separar, elas vão estar sim presentes aqui. Tá? Então eu tenho presença de partículas um pouco mais grosseiras do que o ideal no meu produto fino. A mesma coisa que vai acontecer no underflow, né? Eu queria separar essas partículas mais grosseiras e eu vou ter aqui presença de partículas mais finas também. Tá? Então a proporção das partículas é o que diferencia, né, os dois produtos. Eu não tenho só um tamanho de partícula fina aqui, eu tenho uma porção de tamanhos. Só que a proporção relativa é diferente daqui de baixo. Eu tenho uma maior probabilidade de partículas finas estarem nesse produto, eu tenho uma maior probabilidade de partículas grosseiras virem para esse produto. Mas nada impede uma partícula de grosseira de vir para cá também. Tá bom? Então, a força centrífuga, né, a gente conhece lá da física, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então, essa força ela é afetada pela massa da partícula e indiretamente pelo tamanho e sua densidade. Então, quanto maior a partícula, maior a velocidade centrífuga, maior a probabilidade dela sair aqui embaixo. Quanto mais densa for a partícula, maior a probabilidade dela sair aqui embaixo. Uma partícula de hematita pequena, por ter massa menor tamanho, ela deveria sair aqui, mas ela tem maior densidade. Então ela pode ter a mesma massa que uma partícula um pouco mais grosseira de quartzo e as duas podem acabar vindo aqui para o underflow. Tá, pessoal? Então o sistema de classificação é realmente um sistema probabilístico, né? Bem diferente do que acontece no caso do peneiramento. Então, não se esqueçam, peneiramento e classificação são dois conceitos diferentes, tá? Fisicamente são conceitos diferentes, não confundam os dois. Não é certo eu falar classificação quando eu estou usando um sistema de gabaritos, no caso do peneiramento. Um parâmetro muito importante que ajuda bastante a gente na avaliação da eficiência do hidrociclone é a curva de partição. Basicamente a forma como eu estou separando a massa aqui. Então, se eu tenho uma massa total de sólidos na alimentação, qual que é a porcentagem dessa massa que vem para o underflow? Qual que é a porcentagem dessa massa que vai para o overflow? E mais importante, qual que é a porcentagem dessas partículas grosseiras que estão presentes na alimentação que acabam vindo para cá, para o underflow.
qual que é a porcentagem dessas partículas, desse tamanho de partícula, que veio para o underflow. É basicamente isso que a gente tenta quantificar com a curva de partição. Tá? Então, supondo aqui um tamanho de partícula, sei lá, 300 micrômetros. Qual que é a porcentagem dessas partículas deste tamanho que estavam na alimentação que vieram para o underflow? Nesse caso aqui, diria que 100%. Então, 100%, vamos desenhar aqui o hidrociclone. Então, eu tenho partículas de 300 micrômetros. Qual que é a porcentagem dessas partículas de 300 micrômetros que vieram para o underflow? 100%. Qual que é a porcentagem das partículas de 150 micrômetros que estavam na alimentação que vieram para o underflow? Então, eu tenho lá partículas de 150 micrômetros. Qual que é a porcentagem delas que veio para o underflow? 50%. Então, se eu tinha 6 na alimentação, 3 vieram para cá e 3 foram lá para cima. Então, a gente tem essa diferença, a gente consegue fazer essa análise e isso aí ajuda a gente bastante. Pessoal, então a curva perfeita, né, de separação, que me garantiria uma separação perfeita, ela seria basicamente uma curva vertical. E por quê? Né? Se eu estiver considerando aqui o meu diâmetro de corte em 150 micrômetros, eu gostaria que todas as partículas maiores do que 150 micrômetros que estivessem presentes na alimentação, todas elas viessem para o underflow e nenhuma viesse para o under. Todas as mais finas fossem para o over. Então, isso é o que aconteceria se eu tivesse essa curva vertical. 100%, todas as partículas que são maiores do que 150 micrômetros, todas elas vieram para o underflow. Então, 100% dessas partículas que estavam na alimentação acabaram tomando o caminho certo. E aí, as partículas menores do que esse tamanho de 150 micrômetros, praticamente zero. Né? Então, esse seria o meu sistema ideal. Mas isso nunca vai acontecer. Né? Eu já falei para vocês que vai ter presença de partículas finas aqui embaixo, que são mais densas. Vai ter a presença de partículas mais grosseiras lá em cima, que são mais leves, né? Menos densas. Então, o nosso sistema de partição no hidrociclone, ele nunca é perfeito. Ele sempre vai ter uma imperfeição. Via de regra, quanto mais tombada é essa curva, mais impreciso foi meu corte. Quanto mais inclinada essa curva fica e mais próximo da vertical, melhor está sendo o meu corte. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou falar para vocês um exemplo disso daqui, da curva de partição. A gente vai construir uma, vai ficar bem ilustrativo para vocês. Aqui eu tenho uma utilização clássica do hidrociclone, que aqui eu estou usando ele para classificar em função de tamanho. Então, eu faço a minha alimentação no moinho, vou quebrar essas partículas lá dentro, e aí eu não posso deixar isso sair do sistema, não posso deixar essas partículas saírem do moinho, porque não é garantia de que elas estão no tamanho certo. Então preciso separá-las de alguma forma. Não vou usar peneira, porque elas são muito ineficientes nesse tamanho de partícula, a não ser que seja uma peneira de alta frequência. Mas elas são caras, têm diversas desvantagens, então ainda são muito utilizados hidrociclones ou classificadores espirais para poder fazer a retenção, a separação dessas partículas. Então, aqui eu tenho diversos tamanhos de partículas saindo do meu moinho. Algumas delas conseguem passar direto no moinho sem serem quebradas, outras sofrem quebra excessiva. Então tá uma bagunça aqui, eu preciso separar isso daqui. Quem vai seguir para o meu processo de concentração são só aquelas partículas que já estão no tamanho certo. Então eu calibro o meu hidrociclone em função do diâmetro do hidrociclone, da pressão de alimentação, da porcentagem de sólidos. Tudo isso vai afetar a separação do hidrociclone, tá bom? E aí as partículas que forem maiores do que esse tamanho, elas vão recircular aqui e vão voltar para o moinho para serem quebradas de novo. Aquelas que saem pelo overflow, assume-se que elas já têm o tamanho adequado para o processo de concentração, aqui representado por uma coluna de flotação. Pessoal, então para ficar um pouco mais clara essa questão da curva de partição, vamos considerar aqui um exemplo, né, no qual tem a distribuição granulométrica da alimentação, e aí eu já tenho calculados a recuperação das classes no underflow. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho aqui o passante, né, acumulado em cada um desses tamanhos, mas aqui no primeiro momento eu não estou interessado no passante acumulado. Eu estou interessado no retido, que é o quanto de massa que ficou retido em cada um desses tamanhos. Ou seja, qual que é a massa que está presente na alimentação em cada um destes tamanhos.
Tá? Então, eu vou converter esses passantes acumulados em retidos acumulados. Então, se eu tenho aqui na minha primeira malha de 150 micrômetros, 100% do meu material é passante. Então, ninguém ficou retido. Então, eu tenho 0%, eu tenho 0 de massa nesse tamanho de partícula. Na minha segunda malha, 84% do meu material foi passante. Então, quanto ficou retido? 16%. 16% do meu material é representando aqui esse tamanho de partícula de 106 micrômetros. No caso do terceiro tamanho, aqui 75 micrômetros, eu tenho que, desse tamanho de partícula para baixo, eu tenho 71% passante. Se eu deixei passar 71% desse tamanho daqui para baixo, mais 84% eu deixei passar aqui em cima, eu tenho que fazer essa diferença. Então aqui, no caso, ficaram 13% retido. É a diferença do que deixei passar da segunda peneira com o que eu deixei passar na terceira peneira. Essa diferença é o que ficou retido nela. Eu vou fazendo esse cálculo até eu ter aqui todas as porcentagens retidas. Ou seja, se eu tivesse uma alimentação de 1 kg, 1000 gramas, eu sei que eu tenho 0 gramas de material retido, de material que possui 150 micrômetros. Eu tenho aqui 160 gramas de material com 106 micrômetros. Eu tenho 130 gramas de material com 75 micrômetros e assim sucessivamente. Então, o que eu estou querendo dizer com essa recuperação aqui? Recuperação da classe de tamanho I no underflow. Estou querendo falar qual que é a massa nesse tamanho que estava presente na alimentação que foi para o underflow. Então aqui a massa do tamanho I no underflow dividido pela massa do tamanho I na alimentação. Então se 100%, se eu tenho aqui que na minha alimentação eu tinha 160 gramas do material nesse tamanho. Após o ensaio de ciclonagem, eu coleto o underflow, eu coleto o overflow, vou secar os dois e vou fazer uma análise granulométrica dos dois. Então aqui eu vou considerar a análise granulométrica do underflow. Eu descobri que nessa faixa de tamanho de 106 micrômetros, 160 gramas, eu tinha 160 gramas do meu material no underflow. Ou seja, toda a massa desse tamanho de partícula que estava na alimentação acabou indo para o underflow. Então eu teria aqui uma relação entre 160 gramas dividido por 160 gramas, 100%. Agora, na minha análise granulométrica, eu descobri que no tamanho de 75 micrômetros, eu tenho só 104 gramas nesse tamanho de partícula. Mas eu sei que na minha alimentação eu tinha 130. Qual que é a porcentagem disso, que isso daqui representa disso? 80%. Tá, pessoal? Então, essa daqui é realmente o que eu estou recuperando no meu underflow que estava presente na alimentação. Então, a partir dos tamanhos das aberturas e dessas recuperações, a gente vai plotar isso daqui na curva de partição. Então, eu tenho lá no meu tamanho de partícula de 0, eu teria uma certa recuperação, outra recuperação, outra recuperação, outra recuperação, e a gente vai plotar uma curva desse jeito. E aqui, pessoal, aqui eu estou chamando a curva real e curva corrigida. A curva experimental que a gente obteve é essa curva cheia. E aqui eu estou dando um conceito novo aqui para vocês, que chama de bypass. O que é o bypass? O bypass é a relação de partículas finas que não deveriam ir para o underflow, mas que acabaram indo. Então esse tamanho de partícula aqui, menor do que 38 micrômetros, não deveriam ter vindo para o underflow. Eles têm tamanho muito fino e deveriam ter se dirigido para o overflow. E aí, 20% dessa massa acabou vindo para o under. E por que isso acontece? As partículas finas, elas são arrastadas pela água. A partir do momento que no underflow a gente está recuperando um certo volume de água, lembram lá do hidrociclone, não é só partículas sólidas que saem aqui embaixo. Eu estou trazendo a água junto. E a partir do momento que eu trago água, eu trago partículas finas que não deveriam estar nesse produto. Então, isso daqui representa justamente isso. A porcentagem de partículas finas que foi arrastada pela água. Então, para isso, a gente precisa fazer uma correção, porque um dos parâmetros mais importantes que a gente tem no hidrociclone é o D50, que é o tamanho de partícula no qual 50% das partículas vai para o underflow
e vai para o overflow. Ela tem 50% de probabilidade de ir para o under, 50% de probabilidade para ir para o over. Esse D50 é um parâmetro muito utilizado no dimensionamento dos hidrociclones. E se eu for considerar a curva real, eu tenho aqui um tamanho de D50 que tende a ser menor do que o que deveria ser, né? Justamente pela presença dessas partículas finas. Eu preciso corrigir essa curva, remover esse bypass, jogar ela lá para baixo, que é o que deveria acontecer, né? Eu não deveria ter essa presença de partículas finas, e aí no momento que eu faço isso, a curva adquire uma nova característica que me altera esse D50. Aqui eu tenho o D50 real, e aqui eu tenho o D50 corrigido. Então a gente vai corrigir o D50 fazendo essa equação aqui. Eu vou pegar cada uma daquelas recuperações, vou subtrair aqui do bypass e vou jogar aqui nessa equação. Então, o bypass é justamente essa porcentagem aqui, tá, pessoal? A gente precisa da curva real para a gente poder saber quanto que vai ser o nosso bypass. Aqui eu só mostrei para vocês como que é a curva de distribuição, mas no Excel eu vou passar para vocês um exemplo um pouco mais completo e que vou construir com vocês devagarzinho essa questão da curva de partição.